A chuva castigava o para-brisa. Da minha esse, o V blindada com uma fúria bíblica, transformando a rodovia Bandeirantes num borrão de luzes vermelhas e asfalto negro. Eram 21 horas de uma quinta-feira. Eu retornava de uma inspeção surpresa numa das nossas maiores centrais de distribuição logística no interior de São Paulo. O interior do veículo, isolado do caos externo por vidros duplos de policarbonato e camadas de Kevlar, era um santuário de silêncio absoluto. O ar-condicionado soprava a 19 graus. Eu estava sozinho. O meu motorista pessoal havia tirado a semana de folga, e a solidão para um homem que passa 18 horas por dia, tomando decisões que afetam milhares de empregos, é o único luxo verdadeiro. Foi então que o silêncio foi perfurado, um zumbido, abafado, grave, quase orgânico, uma vibração rítmica que parecia emanar das entranhas do próprio carro. Bzz, bzz, instintivamente, os meus olhos foram para o console central de Nogueira. O meu smartphone corporativo, um aparelho encriptado de última geração, estava com a tela negra. O meu celular pessoal, repousando no bolso interno do meu paletó de lã fria, estava igualmente morto. Mas a vibração continuou. 2 toques curtos, uma pausa dramática de 3 segundos, seguidos de mais 2 toques. Era o padrão algorítmico inconfundível de notificações em massa de um aplicativo de mensagens. Alguém, em algum lugar, estava desesperado por atenção. Aos 53 anos, o meu instinto de alerta não funciona com sustos. Ele funciona com processamento de dados em frações de segundo. Coisas que não pertencem ao meu ecossistema rigidamente controlado não são frutos do acaso, são anomalias. E anomalias, no meu nível de negócios, geralmente carregam uma assinatura letal. Dei seta para a direita e encostei o veículo no acostamento encharcado sob o feixe de luz amarelada e vacilante de um poste de iluminação pública. Liguei o pisca-alerta. Respirei fundo, o cheiro do couro novo invadindo as minhas narinas, e comecei a varredura. Tateei o porta-luvas, vasculhei os bolsões das portas, verifiquei o assoalho. Nada. O zumbido teimoso parecia zombar de mim, vindo da retaguarda. Destravei o cinto de segurança e inclinei o meu corpo sobre o largo console central, esticando os braços para alcançar o banco de trás. Senti a superfície fria dos assentos traseiros de couro legítimo. Deslizei as minhas mãos calejadas, mãos que um dia carregaram blocos de motor antes de assinar cheques de milhões, para a fenda profunda e escura que dividia o assento do encosto. Aquele abismo automobilístico onde moedas, clipes de papel e segredos costumam encontrar o seu túmulo. Os meus dedos indicadores rasparam em algo rígido, arestas retangulares, uma textura de silicone emborrachado que contrastava absurdamente com o luxo do carro. Puxei o objeto para a luz fraca da cabine. Era um smartphone, um modelo Android de entrada, barato, grosso, envolto numa capa preta genérica e empoeirada. O tipo de aparelho que se compra em qualquer balcão de loja de conveniência com dinheiro vivo sem deixar rastros. A tela acendeu na palma da minha mão, o brilho ofuscando a penumbra. O mostrador indicava 15 notificações não lidas no WhatsApp. Eu não entrei em pânico. O pânico é o oxigênio dos amadores e o combustível dos perdedores. Eu entrei em estado de dissecação mental. Ninguém andava naquele carro blindado, além de mim, do meu motorista de estrita confiança e da minha esposa, Camila. Camila tem o mais recente modelo da Apple, cravejado numa capa personalizada. Aquele lixo eletrônico não pertencia a ela. Era um burner phone, um telefone descartável clássico de operações clandestinas. Deslizei o dedo pela tela. A ausência de senha-PIN ou reconhecimento biométrico era um insulto à minha inteligência. A arrogância de quem o plantou ali
Beirava a caricatura. Eles queriam que fosse aberto. Eles precisavam que fosse lido. Abri o aplicativo verde. Havia apenas uma única janela de conversa ativa. O contato estava salvo com um nome que exalava uma cafonice premeditada. Amor da minha vida. A foto de perfil era uma miniatura pixelada de uma mulher jovem, loira, com um biquíni vermelho, posando na borda de uma piscina genérica. Uma imagem claramente roubada de um banco de imagens ou de um perfil público qualquer no Instagram. As mensagens recebidas há escassos 5 minutos piscaram na tela, trazendo um roteiro de destruição conjugal tão barato que embrulhou o meu estômago. Fernando, meu ursinho, a noite de ontem naquele hotel no centro foi inesquecível. O meu corpo ainda dói. Você já pediu para o seu assistente depositar o dinheiro da cobertura? A Camila não desconfiou que você não estava em reunião ontem? Tô morrendo de saudade do meu velho rico. Você me prometeu, olhando nos meus olhos, que ia largar aquela mulher chata neste Natal. Não me decepcione. Eu li aquelas frases 3 vezes. O vocabulário era propositalmente vulgar. Era um diálogo construído, sob medida, para causar asco imediato, uma bomba emocional de pavio curto. Alguém arquitetou um plano onde Camila, que tem o hábito de jogar a bolsa no banco de trás e pescar as coisas pelo vão, ouviria o zumbido. Ela encontraria o aparelho. Ela leria os textos nojentos, chamando o marido de velho rico e ursinho. Ela veria a prova fabricada de um caso extraconjugal humilhante, uma segunda família bancada com o dinheiro do casal. Num divórcio litigioso por traição exposta, com a pressão psicológica destruindo o raciocínio dela, Camila seria facilmente manipulada a quebrar o nosso acordo pré-nupcial, exigindo metade de um império construído ao longo de décadas. A engrenagem do golpe era rudimentar, mas eficaz contra mentes frágeis. Joguei o aparelho de volta no banco de trás, recostei a cabeça no encosto de couro e fechei os olhos, ouvindo a chuva bater no teto. A resposta sobre a autoria não exigiu cálculos complexos. Havia apenas um ser humano na face da Terra que se beneficiaria financeiramente de um divórcio traumático da minha traesposa e que nutria por mim um ódio vulcânico por ter tido a torneira do dinheiro fechada abruptamente. A mulher que administrava o caos emocional da filha. A matriarca da cobiça, a minha sogra, Regina. O meu nome é Fernando Siqueira. Erguer a Siqueira Logística e Participações não foi uma questão de sorte, foi uma questão de suor, matemática e eliminação impiedosa de variáveis que causam prejuízo. Eu opero num universo onde a margem de erro é zero e onde a reputação de um CEO é o que mantém as linhas de crédito abertas nos maiores bancos do mundo. Eu não tenho amantes. Eu não tenho segredos de alcova. A minha energia vital é 100% consumida pela complexidade das rotas de exportação e pela estabilidade do meu núcleo familiar. O meu casamento com Camila foi, confesso, a minha única rendição à emoção pura. 25 anos mais nova, ela é uma arquiteta brilhante, uma mulher que trouxe luz a uma rotina de concreto e planilhas. Mas Camila veio com uma bagagem tóxica. A sua submissão quase patológica a uma figura materna predatória. Regina, a minha estimada sogra, é o arquétipo definitivo da viúva da alta sociedade paulistana que faliu em segredo. Aos 68 anos, o seu rosto é um mapa de intervenções cirúrgicas, a pele esticada, os lábios preenchidos, os olhos que parecem sempre perplexos. Ela desfila por salões de beleza nos jardins, vestindo Prada e Chanel. Mas a verdade oculta é que o falecido marido, um desembargador viciado em aparências, deixou-lhe apenas dívidas monumentais, IPT, US atrasados e um apartamento hipotecado. Quando eu entrei na vida da filha dela, Regina acreditou piamente
que eu seria a sua salvação financeira infinita. Durante os 3 primeiros anos do nosso casamento, eu tolerei a presença sanguessuga dela para manter a paz de Camila. Paguei empréstimos pontuais para cobrir rombos no cartão de crédito de Regina, rombo causado por bolsas de grife, cedi a minha casa de Angra dos Reis para as festas fúteis dela e paguei convites caríssimos de chás beneficentes para que ela continuasse posando de madame para as cobras do seu círculo social no Country Club. Mas há 6 meses, a ilusão quebrou. O meu departamento financeiro encontrou irregularidades assustadoras nos saques que Regina fazia, numa das contas adicionais que Camila lhe deu. Eu mandei o meu chefe de inteligência investigar. A descoberta foi grotesca. Regina não estava pagando terapias holísticas ou medicamentos importados, como alegava a filha. Regina era uma viciada compulsiva em jogos de azar clandestinos. Ela passava noites inteiras perdendo dezenas de milhares de reais em cassinos subterrâneos operados por bicheiros no centro de São Paulo. Ela estava jogando a minha herança, o fruto do meu sangue, em mesas de roleta operadas por criminosos. Na manhã seguinte à descoberta, eu a chamei no meu escritório particular, na matriz da transportadora. Ela entrou com a postura arrogante de sempre. Eu não ofereci sequer um copo de água. Joguei o dossiê com as fotos dela, entrando nos porões de jogatina e os extratos bancários na mesa. A festa acabou, Regina. Eu decretei, com o tom de voz que uso para demitir diretores corruptos. A partir das 10 horas da manhã de hoje, todos os seus cartões adicionais, as contas conjuntas com a Camila, as chaves das minhas casas de praia e a cota do motorista estão cancelados e bloqueados. Regina arregalou os olhos esticados. Você ficou louco, Fernando? O que significa essa invasão de privacidade nojenta? Eu sou a mãe da sua esposa. Eu exijo respeito. Eu uso esse dinheiro como eu bem entender. O seu falecido marido exigia respeito. Eu exijo resultados e integridade, respondi cortante. O meu dinheiro não banca contravenção penal nem vício em roleta. Você está sustentando criminosos com o suor dos meus caminhoneiros. A partir de hoje, você vai viver exclusivamente da pensão irrisória do seu marido. Você quer ostentar bolsas francesas? Vá trabalhar. Ela explodiu num ataque de histeria ensurdecedor. Bateu na mesa de vidro, chorou as lágrimas falsas do viciado contrariado, ameaçou fazer um escândalo público, gritando que eu era um velho psicopata que estava isolando Camila do mundo. Você acha que pode me cortar e sair impune? Ela sibilou, com a voz embargada de ódio, enquanto os seguranças a escoltavam para o elevador. Você vai pagar caro por essa humilhação. Eu destruo você antes de você me destruir. Na época, eu ignorei o aviso, classificando-o como o último latido de uma cadela acuada e sem dentes. Eu subestimei profundamente a tenacidade de uma mãe narcisista privada da sua fonte de luxo. A mente de Regina encontrou a brecha perfeita. Se ela não podia me sugar e me manipular diretamente, ela forçaria a implosão do meu casamento. Com um divórcio destrutivo, Camila ficaria fragilizada, deprimida e correria de volta para as asas da mamãezinha protetora. O juiz dividiria os bens e Camila repassaria os milhões para Regina gerenciar, retomando a vida de rainha dos cassinos. Aquele celular de plástico barato, escondido no estofado do meu carro, era o cavalo de Troia. Ela havia passado na minha casa no fim de semana passado. O meu carro ficou destrancado na garagem enquanto eu resolvia assuntos de trabalho. A oportunidade perfeita. Ela plantou a bomba, sorriu para mim no almoço de domingo e foi para casa esperar a explosão. Mas a viúva analógica cometeu um erro de cálculo fatal. Ela achava que eu me defenderia no tribunal de família com discursos e lágrimas. Ela esqueceu que eu respondo a agressões não com emoção,
mas com o peso esmagador da tecnologia forense. Não fui para casa naquela noite. Comuniquei a Camila que houve um problema grave nas docas e que eu precisaria virar à madrugada na matriz. Era meia verdade. Eu estava nas docas da Guerra Digital. Desci com o meu carro diretamente para o terceiro subsolo da sede da Siqueira Logística. O acesso ali não exige crachá, exige leitura biométrica das retinas. É o bunker da Divisão de Inteligência Cibernética e Segurança Patrimonial, comandada por Carlos, um homem cuja mente pensa em código binário. Carlos estava tomando café expresso puro, analisando planilhas de rastreamento de carga, quando eu entrei e travei a porta de aço. Joguei o celular descartável com a capa de silicone na mesa de metal cirúrgico dele. Boa noite, Carlos. Preciso de uma autópsia completa. Causa da morte: estupidez materna aguda. Acabaram de tentar plantar uma granada de fragmentação conjugal no meu banco de trás. Carlos levantou uma sobrancelha, analisou o aparelho sem tocá-lo com as mãos nuas, calçou luvas nitrílicas. Um aparelho de prateleira de supermercado. Mensagens de uma falsa amante de 20 anos, imagino? Carlos perguntou, já ligando os cabos do Celebrite, o equipamento de extração física de dados que usamos para recuperar informações de motoristas acidentados ou cargas roubadas. Exatamente. Ursinho, velho rico, pedidos de dinheiro para aluguel, um roteiro pornográfico de 5ª categoria. O aparelho não tem senha de bloqueio. É um convite à leitura. Um serviço porco, chefe. A dona Regina tem assistido muitos filmes dos anos 90. Quem fez isso acha que a era digital não deixa rastros se você comprar o chip com dinheiro vivo. Sentei-me na cadeira ergométrica, em frente à parede de monitores. Eu não quero a prova de que ela comprou o chip, Carlos. A polícia pode dizer que foi roubado. Eu quero a assinatura digital dela no aparelho. Eu quero ligar a alma dessa mulher a esta peça de plástico. Carlos sorriu, os dedos voando pelo teclado mecânico. O software de espelhamento forense começou a drenar a alma do telefone barato, copiando cada megabyte de memória oculta. Doutor Fernando, Carlos disse, enquanto a barra de progresso enchia lentamente. As pessoas, na sua esmagadora maioria, são analfabetas tecnológicas. Elas acham que o GPS do celular é um interruptor que você liga apenas quando vai usar o Waze. Elas não entendem que um smartphone é um espião autônomo. Ele registra cada passo que você dá, as redes que cruzam o seu caminho, os satélites que te iluminam, tudo em segundo plano. Após 20 minutos, o espelhamento concluiu com um bip metálico. Carlos abriu um software de decodificação de logs e projetou um mapa topográfico detalhado da Grande São Paulo no monitor principal de 60 polegadas. Vejamos o relatório de nascimento e vida útil desta pequena bomba, chefe. O sistema Android mantém arquivos de log ocultos na raiz do aparelho. Um ponto verde apareceu no bairro de Pinheiros. O aparelho foi ligado pela primeira vez e ativado na rede móvel há exatamente 8 dias, às 14 horas e 20 minutos, perto do Mercado Municipal de Pinheiros. Uma zona com muito comércio, difícil de puxar câmeras. Mas, depois disso, a jornada dele é fascinante. O rastro verde no mapa formou uma linha clara, movendo-se em direção aos jardins, e então o ponto verde se transformou num aglomerado vermelho intenso, uma mancha de calor geolocalizado, indicando repouso prolongado. Olhe para isso, doutor. O Google Location Services registra o histórico de posição fazendo pings silenciosos nas antenas de celular, IRBs. Durante 5 dias consecutivos, entre as 21 horas e as 9 horas da manhã, este aparelho permaneceu estático, totalmente parado. Ele dormiu e acordou dentro do raio de cobertura desta antena específica. Carlos deu um zoom agressivo na mancha vermelha.
O mapa revelou as ruas, os prédios, a textura urbana. O epicentro da mancha vermelha cobria o quarteirão da rua Haddock Lobo. O prédio da Dona Regina, eu declarei, sentindo o gosto da vitória preencher o meu paladar. A geolocalização por antena é boa, mas não é prova cabal, chefe. Um advogado de defesa diria que a precisão tem margem de erro e que o celular poderia estar no prédio vizinho. Então, nós vamos matar a dúvida com o golpe de misericórdia. O BSSID. Carlos abriu uma tela preta cheia de códigos e tabelas densas. O BSSID Login é a impressão digital da rede. Mesmo que a Dona Regina nunca tenha tentado conectar este celular ordinário ao Wi-Fi luxuoso do apartamento dela, o aparelho, por padrão de fábrica, escaneia as redes ao redor de 5 em 5 minutos para refinar a precisão da localização. Ele capta e anota na memória interna todos os roteadores sem fio num raio de 100 metros. Ele destacou uma linha amarela no meio de milhares de registros. Aqui está, chefe, a prova irrefutável. Durante aqueles 5 dias em que o celular dormiu nos jardins, ele registrou mais de 500 apertos de mão, handshakes, não correspondidos com o roteador que transmite a rede, chamada Regina _VIP _5G. A MAC address do roteador dela está carimbada nos registros de sistema profundo deste telefone. Ela manteve o celular escondido na própria casa por quase uma semana, antes de enfiá-lo no banco do seu carro. Eu cruzei as mãos sobre o colo, sentindo o alívio frio de quem acabou de desarmar um atirador de elite inimigo. E as mensagens recebidas hoje à noite? As mensagens da tal amante? Elas foram programadas? Pior que isso, chefe. Elas foram enviadas manualmente. O número emissor, o chip da falsa amante, também é um pré-pago ativado recentemente. A nossa equipe de inteligência triangulou o último registro do número que enviou a vulgaridade. A tela mostrou um novo mapa. As mensagens dispararam há 4 horas, exatamente quando o senhor entrou na estrada. E adivinha de onde elas partiram? Da região sul, a 300 metros da entrada do Country Club de São Paulo. De acordo com a agenda social que monitoramos da sua sogra, hoje é quinta-feira, noite de torneio de tranca. Ela está lá, bebendo champanhe e digitando essas obscenidades. O cenário estava completo. Regina, encurralada pelo corte financeiro, decidiu forjar a traição mais grotesca da história, ignorando completamente que o homem que ela tentava derrubar possuía os meios para ler o silício e o satélite. Ela armou a guilhotina e colocou o próprio pescoço debaixo da lâmina. Um trabalho excepcional, Carlos. Eu levantei-me, o cansaço banido do meu corpo pela injeção de adrenalina tática. Faça o seguinte, empacote tudo isso. Eu quero um relatório pericial espesso, com páginas impressas coloridas, assinaturas dos técnicos, selos de auditoria e pendrives encriptados. Prepare os mapas em alta resolução. Quero gráficos fáceis de entender para cérebros analógicos. O senhor quer que eu chame a polícia amanhã e protocole a queixa-crime por difamação, falsidade ideológica e extorsão? Não. A polícia é um instrumento lento e burocrático. Se eu a denunciar amanhã, o advogado porta de cadeia Bobsil dela conseguirá um habeas corpus. Ela vai chorar na frente do juiz, dizendo que sofre de confusão mental por causa da idade, e o assunto morre sob sigilo de justiça. A dor de uma mulher narcisista não mora na cadeia. A dor dela mora na perda do status. Caminhei até a porta blindada, olhando para o calendário digital na parede. Depois de amanhã, é o baile de gala beneficente do Hospital das Clínicas, patrocinado pelo Country Club. A Regina exigiu que eu comprasse a mesa VIP Diamante para ela ostentar na frente das inimigas sociais dela. 500 pessoas da alta casta paulistana estarão naquele salão do Hotel Rosewood.
É lá que o espetáculo vai acontecer. Ela quis transformar o meu casamento num circo. Eu serei o mestre de cerimônias da destruição pública dela. Parte 4. O banquete dos abutres. O sábado do baile de gala beneficente do Hospital das Clínicas chegou com um brilho artificial e o excesso que apenas o dinheiro velho e a vaidade nova conseguem patrocinar. O salão principal do Hotel Rosewood havia sido transformado numa floresta de inverno. Lustres de cristal desciam do teto alto, iluminando arranjos de orquídeas brancas raras, enquanto um quinteto de cordas tocava uma versão suave e clássica de sucessos contemporâneos. 500 pessoas da mais alta estirpe paulistana, banqueiros de investimento, industriais, políticos, com foro privilegiado e herdeiros ociosos, circulavam pelo salão, bebendo champanhe Dom Perignon e destilando veneno em sussurros polidos. Entrei no salão, de braços dados com a minha esposa, Camila. Ela estava deslumbrante, num vestido esmeralda, assinado por um estilista libanês, completamente alheia à tempestade invisível de código binário e traição que pairava sobre a nossa família. Para Camila, era apenas uma noite de filantropia e networking social. Para mim, era o tribunal da Inquisição, e eu era o juiz, o júri e o carrasco, confortavelmente vestido num smoking Armani, feito sob medida. No epicentro da roda de fofocas mais barulhenta do salão, estava ela, Regina. A minha sogra ostentava um vestido de lantejoulas douradas, cravejado de cristais, que refletia a luz dos lustres como um globo de discoteca ambulante. O rosto, paralisado por aplicações recentes de toxina botulínica e fios de sustentação, irradiava uma alegria maníaca. Ela brindava com as esposas dos diretores de bancos, rindo alto de piadas que não tinham graça, desesperada para ser o centro das atenções. Quando ela me viu entrar no salão com a filha dela, os olhos dela piscaram com uma maldade contida e predatória. O plano dela já estava em andamento na cabeça dela. Ela devia estar se perguntando por que o escândalo da amante falsa ainda não tinha explodido na minha casa. Por que a filha não estava chorando? A resposta óbvia para o cérebro limitado dela era: Camila ainda não revirou o banco de trás do carro. Ela decidiu que precisava acelerar o processo. Se a bomba não explodiu em casa, explodiria em público, com danos multiplicados por 1000. Camila, meu amor! Fernando, querido! Regina gritou, atravessando o salão, abrindo os braços cobertos de joias, que o falecido marido não pagou. Ela nos abraçou com beijos falsos no ar, cuidando para não borrar o batom vermelho sangue. O cheiro de laca de cabelo, em spray, e perfume floral denso embrulhou o meu estômago. Chegaram atrasados. O que aconteceu? Muito trabalho, Fernando? Ou esteve ocupado com outras obrigações até mais tarde? A provocação foi dissimulada, uma faca passada suavemente na manteiga. Ela estava cutucando o vespeiro, testando a temperatura da água. O trabalho de manter esta família protegida de fraudes e abutres consome muito do meu tempo, Regina. Eu respondi abrindo um sorriso frio de crocodilo, mantendo a minha postura ereta. A ironia passou quilômetros acima da compreensão rasteira dela. Durante o suntuoso jantar de 5 pratos, fomos acomodados à cabeceira de uma das mesas principais, a mesa diamante, que custou à Siqueira Logística R$500.000 em doações. Regina, estrategicamente e com o aval de Camila, sentou-se quase em frente a nós. Ela não parava de mexer na pequena bolsa clutch da Prada. Ela estava ansiosa. O celular da amante, aquele aparelho de plástico barato que ela enfiou no meu carro, estava no bolso interno do meu smoking. Carlos havia substituído a bateria original por uma ligada a um microreceptor controlado remotamente pela van de vigilância tática estacionada na garagem subterrânea do hotel.
Às 22h30, o presidente do hospital pediu silêncio para os agradecimentos e os discursos no palco central. Os garçons de luvas brancas pararam de servir. O mestre de cerimônias abaixou as luzes principais do salão, deixando apenas focos dramáticos nas mesas. O telão de LED gigantesco de 10 metros de largura por trás do palco exibia o logotipo dourado da Fundação. Foi um momento de silêncio absoluto que Regina escolheu para acionar a armadilha. Ela deve ter pensado: se a Camila não achou o celular escondido no carro, eu vou forçá-la a ouvir a vibração dele agora mesmo. Eu vou ligar para a amante falsa e o celular vai tocar no bolso dele. O que ela não sabia era que eu estava 3 passos à frente. Carlos havia interceptado a tentativa de chamada dela antes mesmo do sinal chegar à torre da operadora. Eu dei as instruções claras. Quando ela tentar ligar Carlos, inverta o jogo. O som do quinteto de cordas cessou. O presidente limpou a garganta no microfone. E então, no silêncio ensurdecedor de 500 pessoas focadas no palco, o celular no meu bolso não vibrou. Ele tocou. Eu havia pedido a Carlos para alterar o arquivo de áudio do sistema do aparelho barato. O toque não era um som padrão de telefone. Era um batidão de funk estridente, hiperdistorcido e absurdamente vulgar. Tudum, 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 vem pro baile. O som estourou no salão nobre de forma grotesca. As 500 cabeças da elite paulistana giraram simultaneamente, com precisão militar, na direção da nossa mesa diamante. O choque era palpável. O presidente do hospital parou de falar no palco. Camila olhou para mim com os olhos arregalados, extremamente confusa e envergonhada. Fernando? Ela sussurrou, o rosto corando. O seu celular. Que música é essa? Desliga isso. Eu fiz uma expressão de surpresa, ensaiada, como se não entendesse de onde vinha a origem do som. A atuação precisa ser impecável. Enfiei a mão no bolso interno do paletó e puxei o celular barato com a capa de silicone preta, cheia de poeira do banco do carro. A tela brilhava intensamente no salão escurecido, iluminando o meu rosto. Estranho, eu disse, num tom de voz alto o suficiente para que as 3 mesas ao nosso redor ouvissem claramente. Este não é o meu telefone. Eu nunca vi esse aparelho na vida. E está tocando no meu bolso. Regina, com a respiração acelerada pela adrenalina da própria maldade, não perdeu um segundo. A atriz canastrona entrou em cena com toda a fúria e o melodrama que a ganância permite. Ela se levantou da cadeira num salto, batendo os joelhos na mesa e quase derrubando a taça de cristal de vinho tinto. Um celular escondido, Fernando! Ela gritou. A voz dela não foi um sussurro, foi um berro projetado propositalmente para atrair a atenção de metade do salão de gala. Deixa eu ver isso! Me dá esse aparelho agora! Que absurdo é esse na frente da minha filha? Com um movimento agressivo e ensaiado de indignação maternal protetora, ela inclinou-se sobre a mesa e arrancou o celular da minha mão antes que Camila pudesse tocá-lo, exatamente como eu previ na minha análise comportamental. O narcisista precisa ser o portador da má notícia. Ele precisa ser o arauto da destruição para receber posteriormente a glória e a dependência da vítima. Ela não podia deixar Camila pegar o telefone primeiro. Ela tinha que direcionar o show. Regina olhou para a tela brilhante do aparelho ordinário. Ela forçou uma expressão de choque, repulsa e horror tão absurdamente exagerada que num palco de teatro arrancaria vaias da plateia. Mas ali na tensão da vida real da elite, funcionou como uma granada. Meu Deus! Camila, não olhe! Pelo amor de Deus! Regina levou a mão livre à boca, encenando falta de ar. É uma mulher. Está escrito amor da minha vida.
E tem mensagens nojentas, obscenas, pulando na tela bloqueada. O burburinho no salão explodiu como um enxame de abelhas furiosas. O discurso no palco foi completamente esquecido. As senhoras ricas das mesas vizinhas esticavam os pescoços, cobrindo as bocas, com as mãos cravejadas de diamantes e safiras, sussurrando freneticamente para os maridos. Os industriais me olhavam com um misto de pena e escárnio. A humilhação pública, a arma não letal mais destrutiva da alta sociedade, estava sendo disparada contra mim a queima-roupa. Camila empalideceu brutalmente. O verde esmeralda do vestido dela pareceu perder o brilho. O corpo todo dela começou a tremer de forma incontrolável. — O quê? Camila balbuciou, as lágrimas já brotando nos olhos, a traição cortando-lhe a alma. — Fernando, o que é isso? De quem é esse telefone? O que ela está dizendo? — É de uma vagabunda de luxo, Camila. Regina gritou, virando a tela do aparelho para os convidados das mesas vizinhas verem a foto da loira de biquíni. Ela estava se deliciando, bebendo da dor da própria filha. O seu marido, esse bilionário cínico, esse velho asqueroso que se acha o dono da moralidade, escondeu um celular pré-pago para falar com a amante. Leia as mensagens, filha. Olhe aqui. A noite de ontem foi inesquecível no hotel. Quando você vai largar a Camila neste Natal? A mãe contornou a mesa e abraçou a filha com uma força possessiva e claustrofóbica. Por cima do ombro de Camila, Regina olhou para mim. O olhar dela era de um triunfo sádico, sujo. O ódio vazava por cada poro esticado de botox do rosto dela. Ela achou que tinha executado o checkmate. — Você é um lixo humano, Fernando! Regina berrou, apontando o dedo com unhas pintadas de vermelho na minha cara. — Você traiu a minha menina. Você a humilhou. Você acha que o seu império compra a dignidade da minha família? A Camila vai sair da sua casa esta noite. Ela vai pedir o divórcio litigioso amanhã de manhã. E os meus advogados vão fazer você sangrar metade de tudo o que você tem, seu porco. O juiz vai arrancar a sua pele em praça pública. Camila estava soluçando em silêncio, paralisada pelo choque do escândalo monumental. O mestre de cerimônias no palco continuava mudo e estático, segurando o microfone inútil. Os seguranças do hotel começaram a se aproximar, de forma hesitante, caminhando pelas bordas do salão, sem saber o que fazer diante de uma guerra termonuclear familiar entre os maiores doadores da noite. Regina sorria por dentro. Eu podia ver a engrenagem enferrujada do cérebro dela rodando. Ela estava comemorando. O escândalo estava cimentado na memória de 500 fofoqueiros com poder e dinheiro. A prova do adultério estava ali, brilhando na mão dela. A pressão social e a vergonha forçariam a separação. O plano de pensão vitalícia milionária, administrada por ela, estava garantido. Ela continuou olhando para mim com o queixo erguido. Ela estava esperando que eu desmoronasse. Ela esperava que eu gaguejasse, que eu ficasse com o rosto vermelho de vergonha, que eu tentasse explicar o inexplicável. Ela queria ver o grande CEO da Siqueira Logística implorando por perdão como um vira-lata flagrado, roubando comida no meio do salão do Rosewood. Eu não gaguejei. A minha pulsação não se alterou uma única batida. Levantei-me da minha cadeira lentamente, abotoando o único botão frontal do meu smoking Armani com a calma calculada de um regente de orquestra clássica que acaba de subir ao púlpito para iniciar o movimento final da Sinfonia de Destruição. Ajeitei os punhos franceses da minha camisa de seda, peguei a minha taça de água com o gás da mesa, bebi um gole refrescante para limpar a garganta e virei o meu rosto com precisão milimétrica para a cabine técnica envidraçada no fundo do salão. A equipe de cerimonial estava lá e, atrás deles, na sombra, o meu homem. Dei o sinal.
Um aceno rápido e cortante com a cabeça. Carlos, com o seu crachá de segurança clonado, havia assumido o controle absoluto da mesa de corte e dos servidores audiovisuais do evento há 20 minutos. Você devia ter lido as tragédias de Shakespeare na juventude, Regina, em vez de basear o seu intelecto em novelas mexicanas de traição. A minha voz, subitamente amplificada, reverberou como um trovão pela acústica perfeita do salão. Eu havia pegado o microfone sem fio de lapela que estava na mesa do presidente da fundação e o liguei. O som ecoou pelas caixas de altíssima potência, forçando um silêncio absoluto. 500 pessoas prenderam a respiração de uma só vez. Caminhei 2 passos em direção a ela. O golpista narcisista sempre comete o mesmo erro crasso. Ele esquece que a faca que ele crava nas costas de alguém tem as próprias digitais, imundas, cravadas no cabo. O telão de LED gigantesco atrás do palco apagou abruptamente o logotipo dourado do Hospital das Clínicas. A tela ficou negra por uma fração de segundo e, então, piscou violentamente, emitindo um brilho azul e branco, cirúrgico e frio de tecnologia forense governamental. A primeira imagem que apareceu em 10 metros de alta definição foi a do celular barato, que Regina ainda segurava nas mãos trêmulas. A foto do aparelho, incluindo o número de IMEI na tela. Em seguida, a imagem foi substituída por um mapa digital tridimensional da cidade de São Paulo, repleto de dezenas de pontos vermelhos espalhados, interligados por linhas brilhantes, desenhando um itinerário complexo como um mapa de operações militares. Regina parou de gritar. O sorriso interno dela evaporou e o rosto esticado empalideceu de forma cadavérica. Ela olhou para o telão gigante e a confusão paralisou o raciocínio rasteiro dela. A ignorância tecnológica não a impediu de sentir o cheiro do próprio sangue. O que é isso? Desliguem isso! Ela guinchou, a voz já perdendo a confiança, apontando histericamente para os técnicos da cabine. Ninguém se moveu. Os seguranças que haviam se aproximado pararam para assistir ao espetáculo. Isso, minha cara Regina, eu falei no microfone, a minha voz fria, despida de qualquer emoção humana, caminhando calmamente em direção ao centro do corredor entre as mesas, forçando os convidados de elite a se encolherem. É a autópsia digital, em tempo real, da sua estupidez. Este telefone não foi plantado por mim para esconder uma amante. Ele foi plantado debaixo do banco do meu carro há 4 dias por um ser humano asqueroso que queria simular um escândalo conjugal na tentativa de me extorquir. Parei no meio do salão. Alguém que achou que comprar um chip pré-pago de R$ 20 numa banca de jornal, usando o CPF de um morador de rua morto, apagaria os rastros de uma fraude criminal e de uma difamação. Alguém que me chamou de dinossauro nas minhas costas, rindo da minha vaidade, esquecendo que os dinossauros sobrevivem há milhões de anos, esmagando parasitas primitivos sob as patas. As imagens no telão mudaram rapidamente. Carlos deu um comando e ampliou o mapa de calor do Google Location Services, extraído diretamente da raiz do sistema operacional do aparelho descartável. A perícia em tempo real da minha equipe de segurança extraiu os dados físicos do rastreador passivo interno deste aparelho de plástico barato. Um telefone celular, senhoras e senhores, mesmo sem chip ativo, mesmo sem internet conectada, registra as antenas por onde passa e os locais onde dorme. Ele busca satélites silenciosamente para se manter vivo no mapa. Apontei para o telão de LED com a mão firme. O salão acompanhou o meu gesto como uma plateia hipnotizada. Como todos podem ver neste relatório forense, com cadeia de custódia inquebrável, este celular falso não passou a última semana escondido em motéis de luxo, nem em hotéis no centro,
nem no meu escritório na Faria Lima. Ele foi ativado pela primeira vez numa loja de conveniência imunda no bairro de Pinheiros há 7 dias. E sabe onde este espião de plástico dormiu pelas 4 longas noites seguintes, antes de ser sorrateiramente enfiado de madrugada no vão do banco do meu carro, na minha própria garagem? O telão deu um zoom brutal, rasgando o mapa geográfico de São Paulo do alto. O ponto vermelho estático e brilhante pulsava ininterruptamente no mapa, concentrado num único prédio. A tela dividiu-se ao meio. Ao lado do mapa, surgiu a foto de alta resolução da fachada de um edifício de luxo, neoclássico nos jardins, acompanhada do endereço completo, andar e número do apartamento, em letras garrafais brancas. Os murmúrios no salão recomeçaram, mas a sintonia havia mudado completamente. A pena por Camila continuava, mas o choque direcionado a mim transformou-se num olhar de repulsa e terror puritano, voltado exclusivamente para a viúva de lantejoulas douradas. O celular dormiu exatamente no apartamento da senhora Regina Bastos, minha sogra, a senhora que acabou de protagonizar esse teatro doloroso e patético aos gritos na frente da própria filha. Isso é uma mentira criminosa, Regina berrou. A voz dela afinou num desespero agudo e rascante. As mãos dela tremiam com tamanha violência que ela deixou o celular falso escorregar dos dedos, caindo com um som oco no carpete felpudo do hotel Rosewood. Ele forjou isso. Tudo isso é falso. Ele é um bilionário controlador. O Fernando comprou esses hackers russos para colocar a culpa em mim porque ele não quer dividir o dinheiro dele com a Camila. Eu não preciso forjar nada, Regina. A matemática e o silício cuidam da verdade sozinhas, sem corrupção e sem sentimentos. Eu continuei. A minha voz era implacável como a de um promotor do Tribunal de Haia, lendo a sentença de crimes contra a humanidade. A tela mudou novamente, piscando num azul brilhante, exibindo agora uma tabela de códigos alfanuméricos incompreensíveis para a maioria, mas cristalinos como a água para qualquer engenheiro. Para os ilustres leigos em tecnologia que compõem este nobre salão, eu traduzo a prova do crime. Isto que está no telão é um log de conexões de redes Wi-Fi. O celular busca rede sem fio o tempo todo para aprimorar a precisão do GPS. É um registro incontestável chamado BSSID Login. Este aparelho que a minha sogra deixou cair no chão registra que ele tentou se conectar centenas de vezes a um único roteador doméstico nos últimos 7 dias. O nome da rede, registrado nos arquivos profundos imutáveis do celular, a linha da tabela foi destacada em vermelho no telão gigantesco. SSID detectado, Regina sublinhado, Cornbill, IP sublinhado 5G. A assinatura digital da sua rede de internet residencial particular, Regina, fornecida pela sua operadora, está cravada e soldada na memória flash deste aparelho como uma tatuagem eterna na testa da sua ganância. Você não forjou apenas as mensagens, você guardou a bomba embaixo do seu próprio colchão enquanto escrevia os textos. Houve ofegos de choque nas mesas. Algumas mulheres deixaram os talheres caírem. Um silêncio sepulcral de humilhação absoluta tomou o country club. Regina levou a mão trêmula ao peito. O pescoço dela estava vermelho e o coração devia estar falhando. O muro da negação estava virando pó. Mas o golpe de mestre, eu disse, abaixando a voz para um tom incisivamente baixo no microfone, obrigando o salão inteiro a se inclinar para a frente para ouvir, criando uma tensão asfixiante, a burrice derradeira da arquiteta deste crime contra a própria filha foi o envio das mensagens de hoje. A tela apagou a tabela e exibiu o horário do recebimento das mensagens obscenas de cobrança do aluguel e da noite no hotel.
21h15. A suposta amante enviou a mensagem vulgar e desesperada a exatas 2 horas, cronometrada matematicamente, para coincidir com o nosso horário de chegada à festa, garantindo que o celular tocasse e Camila abrisse o aparelho na frente de todos. Nós triangulamos o sinal da antena de telefonia que emitiu essa mensagem exata. E adivinhe de onde partiram os comandos? A antena fica exatamente aqui. Um grande ponto de mira verde piscou no mapa do telão a escassos 200 metros do hotel Rosewood. A mensagem foi enviada do estacionamento coberto deste próprio evento. Pelo número pré-pago, emissor que a minha equipe de segurança, neste exato momento, e com o testemunho da polícia do lado de fora, acabou de encontrar escondido dentro da bolsa de maquiagem do porta-luvas do Range Rover Evoque Prata da senhora Regina. Você não resistiu ao prazer de apertar o gatilho pessoalmente. O golpe tecnológico foi letal, sangrento e definitivo. A arquitetura da mentira dela desabou sobre o seu cabelo platinado na frente da elite social, que ela passou 3 décadas tentando impressionar e se infiltrar. A destruição não era apenas legal, era uma aniquilação existencial. Camila, chorando copiosamente, com o rímel escorrendo pelo rosto e arruinando a maquiagem perfeita, levantou-se da cadeira. Ela não correu para os braços da mãe em busca de proteção. Ela caminhou lentamente em direção a Regina. O rosto da minha esposa, normalmente doce e compassivo, estava transfigurado por uma expressão de repulsa, dor dilacerante e nojo físico. Mãe, Camila soluçou, a voz embargada quebrando a palavra. Você fez isso? Você forjou uma amante? Você plantou isso para destruir o meu casamento? O meu amor, a minha família, a minha sanidade mental. Você jogou tudo isso no lixo na frente da cidade inteira só para forçar uma partilha de bens num divórcio e pagar os seus vícios miseráveis em jogo e bolsa de grife? Você me usou como uma puta barata num tabuleiro por dinheiro? Regina tentou agarrar o braço da filha. Ela não chorava as lágrimas do remorso. O narcisista maligno não sente remorso pelas vítimas. Ele chora pela própria derrota, pela máscara quebrada. Filha, não me escuta! Regina implorou, agarrando o tecido esmeralda do vestido de Camila com unhas desesperadas. Ele que é um controlador doente. Ele fechou a torneira da nossa vida. Eu fiz isso por nós, meu amor. Ele é um velho insensível e nojento. Ele ia te largar por uma mais nova de qualquer jeito amanhã. Eu só quis antecipar e garantir o seu futuro financeiro e a minha velhice digna. Nós somos sangue, Camila. Sangue. Camila desvencilhou-se do toque da mãe com uma força que eu não sabia que ela possuía. Ela recuou, como se Regina fosse um cadáver em decomposição avançada, portador de uma peste contagiosa. Fique longe de mim, Camila sibilou. O choro dela cessou, substituído por uma clareza cortante. O seu sangue é veneno. Você é um monstro. Você não é a minha mãe, e você morreu para mim nesta noite. O mestre de cerimônias no palco continuava mudo e apavorado. Não precisou chamar a segurança para conter um barraco. A violência emocional já havia feito o serviço. Regina, percebendo que os olhares gélidos de 500 convidados da elite não emanavam pena, mas um desprezo mortal e elitista por uma mulher que tentou sacrificar a sanidade da própria filha por luxo, perdeu as forças nas pernas. Eu me aproximei dela lentamente. Fiquei a centímetros da máscara de plástica aterrorizada dela. O microfone já estava desligado na minha mão. A sentença final precisava ser um pacto de sangue e sussurro apenas entre o executor e a condenada. Você achou que o meu cabelo grisalho e a minha idade significavam que a minha mente estava enferrujada e que eu não sabia como o século XXI funciona, Regina.
Eu sussurrei. A minha voz era uma lâmina de gelo, feita para dilacerar a alma podre dela até a raiz. Você me chamou de dinossauro. Você me ofendeu. Eu avisei, olhando nos seus olhos, que você nunca mais usaria o fruto do meu suor para financiar os seus crimes de jogo. Você duvidou e declarou guerra. Agora, ouça com atenção. Você não vai mais usar o meu dinheiro. Você nunca mais vai frequentar as festas deste clube. Você não vai ver a sua filha nunca mais nesta vida. E se eu souber que o seu carro importado, ridículo, que você ainda não terminou de pagar, passou a um raio de menos de 20 quilômetros da minha casa ou da sede da minha empresa, este relatório pericial completo, com os IPs e cruzamentos de antena, vai para a mesa do Procurador-Geral de Justiça amanhã cedo, por crimes de estelionato tentado, fraude processual e extorsão agravada. Você vai morar num presídio estadual de lona e vai ser a vizinha de cela e alvo das traficantes do PCC, que você hoje acha que são lixo inferior a você. E eu me certificarei de que os seus advogados sejam os estagiários mais incompetentes da Defensoria Pública, suma da minha visão. Agora, Regina não teve a honra de uma saída dramática de novela. O pânico cru assumiu o controle do corpo dela. Ela virou as costas e correu de forma descoordenada pelo corredor lateral do salão de festas iluminado. Ela tropeçava nos próprios pés com o salto agulha importado, rasgando a bainha do vestido de lantejoulas douradas nas bordas das cadeiras. Ela saiu empurrando garçons assustados, chorando de forma histérica, sem rumo, não como a matriarca intocável da elite que planejou um divórcio bilionário, mas como a escória asquerosa que a ignorância, a cobiça e a burrice finalmente revelaram à luz do dia. Dei o braço a Camila. Ela se apoiou em mim, os joelhos trêmulos, soluçando baixinho contra o meu peito. Eu a amparei com a força de um protetor que acabou de limpar a casa. O silêncio no imenso salão de festas do Rosewood era sepulcral e absoluto. Ninguém ousava falar, tossir ou tilintar um copo de champanhe. O medo impõe um respeito fascinante. A mensagem estava entregue com clareza cristalina para cada banqueiro, concorrente logístico, político com as mãos sujas e abutre social presente naquela sala. O nome de Fernando Siqueira, a idade de Fernando Siqueira e o casamento de Fernando Siqueira não são alvos de chantagens baratas. Quem tenta brincar de marionete com a minha estabilidade acaba estrangulado, enforcado e eviscerado nos próprios fios mentirosos, com os restos exibidos num telão de 10 metros em alta definição para o deleite dos cães. Hoje, 14 meses se passaram desde aquela noite de massacre psicológico e digital no Country Club. A execução pública foi limpa, cirúrgica e incurável. A alta sociedade tradicional de São Paulo vive do comércio de aparências e alianças de fachada, e a aparência de uma mãe que arquiteta destruir a família da própria filha por puro desespero financeiro é imperdoável, mesmo para os padrões flexíveis de moralidade dessa classe elitista. Regina foi banida socialmente na mesma semana. A diretoria do clube revogou o título vitalício de sócia dela, baseando-se em uma cláusula genérica de conduta atentatória à moral, escândalo público e perturbação da ordem associativa. As antigas amigas, queridas e as parceiras de chás da tarde bloquearam o número de telefone dela em massa. A doença do fracasso é altamente contagiosa na Faria Lima. Sem a minha pensão clandestina e isolada do crédito de favores da sociedade, a realidade desabou sobre ela. Ela teve que vender o apartamento de luxo de 400 metros quadrados nos Jardins a preço de banana, pressionada pelas dívidas crescentes dos cassinos clandestinos e dos agiotas violentos que começaram a cobrá-la
impiedosamente quando descobriram que ela não tinha mais o genro bilionário como fiador informal. Atualmente, por meio dos relatórios que Carlos ainda mantém, atualizados por precaução, ouvi dizer que ela vive num apartamento alugado, de quarto e sala, sem garagem, num bairro decadente do subúrbio. Ela sobrevive da aposentadoria parca do marido, lutando contra a depressão severa, o ostracismo e a solidão silenciosa que ela mesma fabricou bloco a bloco com a sua vaidade tóxica. Ela nunca mais viu o rosto de Camila. O relatório forense da Divisão de Inteligência da Siqueira Logística, impresso em papel fotográfico e assinado com fé pública, repousa confortavelmente num cofre de aço à prova de fogo no meu escritório. É a espada de Damocles invisível, pendurada ininterruptamente sobre o pescoço dela. O acordo tácito de destruição mútua assegurada, onde apenas ela é destruída. Se ela tentar um contato telefônico ou se aproximar a um quarteirão da minha esposa, eu destranco a gaveta e a tranco numa penitenciária feminina lotada. E ela sabe disso com o pavor de quem enxerga a própria morte. Camila, por sua vez, passou por 6 meses de terapia intensiva e dolorosa com psiquiatras caríssimos para superar o luto bizarro de estar casada e, simultaneamente, de perceber que possuía uma mãe narcisista e psicopata disposta a triturá-la por bolsas de marca. Mas a crise forjada serviu a um propósito superior. O nosso casamento foi forjado no fogo mais quente possível. O nosso vínculo, antes fragilizado ou testado pelas interferências venenosas e constantes do lado externo, hoje é uma fortaleza inabalável, murada em lealdade e transparência absoluta. A infecção foi curada com a amputação do membro gangrenado. No final da tarde desta sexta-feira, do meu escritório com vidro temperado e vista panorâmica, de 360 graus das luzes se acendendo na Faria Lima, eu analiso relatórios complexos de expansão logística portuária, bebendo um café expresso duplo, forte, puro e sem qualquer adoçante. Aos 53 anos, a lição corporativa milenar que eu aplico diariamente se prova mais verdadeira e absoluta a cada amanhecer. Nunca, sob nenhuma circunstância de mercado, subestime o silêncio de um predador experiente. E nunca, em nenhum universo, confie na ignorância técnica e na audácia daqueles que acreditam que a tecnologia digital é mágica, apátrida e invisível. Os golpistas modernos e os estelionatários de laços de sangue acham que desligar a tela ou apagar o histórico de chamadas de um celular descartável de R$ 200 limpa os seus rastros de carbono e de silício da face do mundo. Eles esquecem que a burrice não é uma virtude. A burrice é exatamente como a gravidade. A gravidade não envia notificações no celular, avisando quando está puxando o seu corpo para o abismo. Ela apenas se manifesta, esmagando o seu rosto no concreto asfáltico na hora exata e inegociável do impacto. O meu carro blindado, o meu casamento duradouro e a minha paz de espírito não são campos de pastagem abertos para jogos de xadrez operados por estelionatárias vaidosas da terceira idade. O velho lobo prateado não perde os dentes, ele não perde o faro. Ele apenas aprende a morder com a precisão de um cirurgião no exato momento onde a perícia forense prova o fato e a sociedade condena o pecador de forma irreversível, inesquecível e profundamente letal.